Então, Paula, nós estamos vivendo realmente um momento singular, né, da história da humanidade. Muita coisa acontecendo nesse ano de 2022, um ritmo alucinante, né? E nós estamos à espera realmente de grandes mudanças. O mundo está mudando muito rapidamente também. Muitas informações também de insiders a respeito das arcas, dos semeadores. Então a história da humanidade está sendo desvendada. E nunca antes também se falou tanto da questão ufológica, principalmente de revelações, principalmente existem já projetos, né, o telescópio James Webb, que vai ser colocado, já está em órbita, e o primeiro planeta que ele direcionou as suas lentes é para Júpiter, interessante aqui no nosso sistema solar, aonde está a estação orbital do comando ASTAR. Né? Tem uma estação orbital no comando ASTAR, nas nuvens de Júpiter, e outra em Vênus. Eles estabeleceram aqui depois da guerra ancestral, né, dos extraterrestres. Eles vieram de Sirius B, para quem não sabe a origem do comando ASTAR, é Sirius B. Então existem dois comandos ASTAR, tem os Sirius B negativos e positivos, os positivos vieram para o nosso sistema solar. Quem teve contato, primeiramente, com o comando ASTAR foi o George Van Tessel, na década de 50. Interessante que do movimento do George Van Tessel é que surgiu o movimento hippie, para quem não sabe. É verdade. Então era um movimento ufológico, nos anos 60, eclodiu no movimento hippie. O George Van Tessel, ele conseguia juntar 11 mil pessoas, imagine você, mas não era numa live, porque não tinha live naquele tempo, no deserto, pessoalmente. E ele fazia palestras, isso nos anos 50, era surreal, isso chamou a atenção da sociedade, principalmente dos Estados Unidos, na Califórnia. Imagine você na década de 50 isso, na década de 50, de 60, década de 50, Paulo. Ele juntava multidões, pegavam barracas, né, levava comida, ficava todo mundo acampado ali. The Rockstone, que era uma rocha, que ele acreditava que ali era um local energizado do planeta, e ele fazia canalizações ao vivo, ali para todo mundo, 11 mil do comando ASTAR. Ele foi o primeiro contatado do comando ASTAR. Na década de 50. Ele já chega dando essas notícias assim. E ele construiu o Integratron. Até hoje existem, é uma obra inacabada, é um projeto tecnológico. Aí a gente fala de camas Medbed, ele falava isso na década de 50. Na década de 50 ele já falava das Medbed, ele falava a respeito de máquinas replicadoras, de toda essa tecnologia, falava também do QFS, Sistema Quântico Financeiro, que nós viveríamos em pequenas comunidades, o fim do dinheiro, aí muito antes do Michael Tellinger, porque o Michael Tellinger, ele é o embaixador do sistema Ubuntu para o mundo, né? Foi ele que alavancou, divulgou esta filosofia. Então ele é considerado o embaixador desse sistema. Mas o George Van Tessel já falava isso há muito tempo. Então ele era um militar. Olha que interessante. Parece assim, ele tem um passado espiritualista. Não, ele era militar. E ele se aposentou, ele era piloto de avião, e ele comprou um pequeno aeroporto. E bem lá no deserto da Califórnia. Ele comprou esse aeroporto, e ele tinha um amigo que era alemão, que fazia garimpo, né? Ficava andando, andarilho mesmo. E ele falou assim, olha, tem uma rocha aqui, em tal lugar, vai lá, que eu não sei, você entra ali, você fica espiritualizado, você sente uma energia diferente, vai lá, Jorge Van Tessel. Jorge Van Tessel cético, ele era semi-ateu, só pra você ter uma ideia, Paulo. Totalmente cético. Ele teve esse contato nessa rocha, a vida dele mudou completamente, parece que ele teve um despertar. É como se fosse um start, uma chave para ligar o nosso nível de consciência. Então, ele chegava perto dessa rocha, mudou tudo. Ele teve uma outra compreensão da realidade. E o George Van Tessel começou a receber mensagens telepáticas do comando ASTAR, tá? Na década de 50. E, acredite, isso relatado, ele tinha um aeroporto. Quem acabou pousando ali no seu aeroporto? Um disco voador do comando ASTAR. Demais, pousou ali e ele conversou com eles e falou o seguinte, George Van Tessel, a gente tem um projeto aqui que é o Integratron. O Integratron vai mudar a vida do seu planeta. Ele consegue rejuvenescer as pessoas, consegue restabelecer qualquer tipo de problema de saúde, tá? E também consegue aumentar o nível de consciência. Olha só que maravilha.
né, de uma vez só. E você vai construir, você vai fazer. Deram todos os projetos, todos os planos, né, todos os planos de como executar essa tarefa, só que tinha um problema, Paula. O Jorge Van Tessel não tinha dinheiro para isso, que era muito caro. Então, o que ele fez? Olha só que coisa interessante. Ele começou a fazer palestras, divulgar isso na rádio, ele ia para todo lugar. E imagine que aquele tempo era muito mais difícil, não tinha internet, não tinha nada, então tinha que escrever. Ele que escreveu um jornalzinho, ia para a rádio, divulgava a experiência dele. Olha, eu tive contato com o Comando Astar, né? Eu tenho que fazer um Integratron, vai mudar a história da humanidade. E as pessoas começaram a ter interesse. E eles começavam a meditar, ficavam, imagine, o final de semana inteiro, acampado. Você já imaginou um negócio desse? Acampado, ali meditando, estudando e ouvindo as palestras do Jorge Van Tessel. E ele palestrando, sozinho. E ele ajuntou também o Jorge Adamski, né, porque na década de 50 esses eram os grandes nomes. A gente imagina que isso começou agora, isso já começou faz muito tempo. Ah, não, imagina. Isso a gente já pegou um negócio muito bem elaborado. E isso eclodiu, o movimento... o movimento da transição planetária começou na década de 50, ali com o Jorge Adamski e o Jorge Van Tessel. Jorge Adamski é mais antigo ainda, porque o Jorge Adamski ele começou a ser contatado pelos venusianos, também do Comando Astar, na década de 40. Já senhorzinho, ele fazia palestras também. Foi uma das ocasiões que ele encontrou com uma moça que era venusiana, né, que no meio da sua palestra, tem histórias assim incríveis, ele tem fotos, ele teve contato. Orton, era um ser chamado Orton, que ele teve contato. E na The Rockstone, você reunia ali, Paula, tanto o Jorge Van Tessel quanto o Jorge Adamski palestrando. E eles começavam a chamar outros contratados. Então era como se fosse um monte de gente. A nata da transição planetária dos Estados Unidos ali, todos reunidos fazendo palestras. E eles chegaram a reunir 11 mil pessoas, mas ao vivo, assim, no deserto. Mas não era no teatro, não era no hotel. O Jorge Van Tessel foi passando os anos, ele foi iludido, ele foi seduzido por uma mulher e acabou trocando de mulher. Aí acabou a decadência dele. Porque muitos infiltrados acabaram entrando ali. Ele foi sabotado, o Integratron foi sabotado e ele acabou perdendo a vida misteriosamente. Olha que interessante a história do Jorge Van Tessel. E o que aconteceu? O Integratron ficou inacabado, está lá até hoje, existe, tá? O Integratron. Muitas pessoas utilizam e tem muitos benefícios, mas nem de longe é o projeto original. Então ele ficou inacabado. Tá? Então isso é uma história realmente impressionante. Deve ter sido assassinado, né? Sim, provavelmente. Muitos falam que foi assim, uma hora para outra, é inexplicável. A mulher atual dele não falava mais com ele, ficou muito estranho esse negócio, muito estranho. E, na verdade, o maior erro dele foi esse, porque quando ele trocou de mulher, com certeza essa não era da luz, ele foi seduzido. É uma das armas, o próprio o David Wilcock, ele fala disso. Se eles não conseguem seduzir a pessoa pelo dinheiro, eles vão achar uma pessoa, uma mulher ou um homem, sedutor, para desviar o caminho da pessoa. E foi provavelmente o que aconteceu com o Jorge Van Tessel. Fiquem atentos. É verdade. Aí tem o Love Beat, né? Love Beat, a mordida do amor. Isso realmente uma armadilha. E a pessoa... é antigo, né? É antigo. Porque os extraterrestres negativos, eles utilizam a nossa energia da voz, o Michael Tellinger fala a respeito disso, a própria voz humana emana energia, que é captada pelos extraterrestres negativos, principalmente com a vibração. Se você tem uma vibração negativa, tudo que você fala se torna energia negativa, e eles captam isso, eles acabam armazenando essa energia. Através também da energia sexual, se você tem uma vida sexual assim, totalmente em desarmonia, desequilíbrio também, uma fonte de energia absurda. Não é à toa que a sociedade vril utilizava essa energia. E falando em vril, tem duas formas de você colher o vril. Eu estava vendo no livro da Helena Dana. Uma primeira com a questão sexual, tanto positiva quanto negativa. E a outra é você fazendo aterramento na natureza. Então, é uma forma de você, até uma analogia até que eu estou fazendo, é coabitar com a natureza, tá? Seria uma metáfora. Então você está ali, você sente essa energia com a mão, começa a formigar a mão, os pés, você tem esse contato, também é uma forma de você receber
a energia taquiônica. Eu não gosto de usar o Vril porque tem a sociedade Vril, né, da SS, do Bigodinho, que usavam para o mal. Tá? Isso é um fato histórico. Foi você que me ensinou isso. Quando eu estava na França, que a gente fez uma live que você me ensinou, que eu te contei que numa leitura akáshica minha, apareceu que eu era da época das sacerdotisas do Vril. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí tu explicou. Sim, porque, queira ou não, a energia Vril foi deturpada e utilizada para o mal pelos alemães da SS, né, do Bigodinho ali, da Sociedade Vril, Sociedade Thule, Sociedade do Sol Negro Central, ali que surgiu o primeiro serviço secreto espacial. Né. Depois eles se mudaram para os Estados Unidos em 1958 e fundaram a NASA, né, com a Operação Paperclip, tá, 1958, onde foram integrados mais de 5.000 alemães, imagine, cientistas proeminentes da sociedade do Terceiro Reich, que foram transferidos da Alemanha para os Estados Unidos, onde eles deram continuidade nos seus mesmos projetos. Então tem o Mengele começou com o MK lá, só que depois eles continuaram aonde? Nos Estados Unidos. Foi assim. Eles deram prosseguimento nos seus projetos. Então eu sempre digo isso, os alemães não perderam a guerra, eles simplesmente mudaram para os Estados Unidos. E foi feito acordos, porque os Estados Unidos, todos os governos do mundo tinham medo da Frota Negra. A Frota Negra era muito ambiciosa. Tem gente que não consegue entender isso. A Frota Negra tinha um projeto de poder, e o Bigodinho, o líder dos alemães da época, vocês estão entendendo o que eu estou me referindo, o Bigodinho, né, aquele baixinho, cabelinho de lado, né, que era ditador da Alemanha no segundo confronto mundial. Este tinha um outro projeto de poder completamente diferente. Então eles brigavam. Tanto é que o Bigodinho sofreu mais de 40 atentados diferentes. E quem que ele sofreu esses atentados? Internos. Então eram os próprios alemães da SS que queriam eliminá-lo. Queriam colocar com ele fora, uma carta fora do baralho. Né, porque ele estava atrapalhando os planos. Então a SS, a Sociedade Thule, tinha um projeto de poder e o Bigodinho tinha outro. Então eram incompatíveis. Por isso que eles foram para a Antártida, porque o projeto deles era o seguinte, nós queremos dominar não o mundo. O Bigodinho queria dominar o mundo. Ele era ainda modesto. Né? A SS queria dominar o sistema solar e ir para fora do sistema solar. Eles eram muito pretensiosos. Eles começaram com o Serviço Secreto Espacial Alemão. Eles tinham tecnologia de antigravidade, eles já tinham máquinas replicadoras, eles conseguiam prolongar a vida, eles tinham equipamento de programação mental absurda, que eles poderiam dominar, controlar a mente das pessoas. Esse sistema de programação mental surgiu na Alemanha, depois foi transferido para os Estados Unidos. É isso mesmo que você está ouvindo. E tem muitas pessoas assim que imaginam que esses projetos se iniciaram nos Estados Unidos. Não, surgiram primeiramente na Alemanha. Na Alemanha e posteriormente foram para os Estados Unidos. Porque eles se sujeitaram. Então os Estados Unidos ficou com medo deles. Não é à toa que teve a Operação High Jump em 1947. Porque eles foram para a Antártida. Então eles tinham uma base operacional na Antártida. Criaram já na década de 40 uma base em Marte. Então eles já tinham conquistado o espaço, construíram 2 colônias em Marte, já tinham uma em Ceres e estavam já nos confins do universo. Então os alemães eles tinham um acordo com os reptilianos, com Aldebaran, de Sirius B, que seriam os Astar negativos, que são os nórdicos, também com uma aparência muito bonita, mas são totalmente negativos. Esses nórdicos também são reportados no Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos, do Richard Dodd. Tá, você vai encontrar. Por exemplo, o projeto HAARP, tem gente que acredita assim, o projeto HAARP é o projeto para controlar o clima. Não, não é. O projeto HAARP é controle da mente. Ele é usado para isso. Tá? Esta é a finalidade do projeto HAARP, segundo os denunciantes do projeto Montauk. O projeto Montauk, do Andrew Basiago, do Preston Nichols, também Stuart Swerdlow. Tá? Isso é o depoimento deles. O que acontece, meus amigos, é que muitas informações elas chegam e elas são mudadas. Eu vejo muito isso, eu observo bastante isso. Assim. Eu vejo, por exemplo, no Telegram, mesmo no Face, qualquer
plataforma, no Twitter, né? Tanto faz. As pessoas colocam algumas informações e elas vêm assim mudadas. É igual a questão do telefone. Um fala para o outro, e a informação chega incorreta. Então, por isso que você tem que estudar todas as fontes. Tá? Todas as fontes. O projeto HARP tem essa finalidade. Não é verdade, tá? O projeto HARP é para o controle da mente. Ele foi feito para isso. Ele veio da Alemanha. Tem vários insiders que confirmam isso daí. Entendeu? Essa que é a verdade. Existe um outro projeto que controla o clima, mas ele é feito com uma antena lá do projeto Montauk. Tá? Diferente, é outro sistema. Tá? Parece um telescópio, né? Semelhante a um telescópio, assim, parece um radar. Esse sim manipula o clima até certo ponto. Tá? Que eles não conseguem controlar. O que eles conseguem fazer é o seguinte: eles conseguem desviar uma tempestade. Vamos supor que uma tempestade está indo para uma direção. Eles conseguem mudar o curso dessa tempestade. Mas eles não conseguem criar tempestades. Então tem muita coisa que é assim criado na cabeça das pessoas. Não tem base na realidade. Então a gente tem que ver a consistência. Não basta, meus amigos, você ver uma notícia. Você tem que ver a fundamentação. Tem que procurar a fundamentação nisso, porque senão você acaba caindo em desinformação. Né? Tem muita gente que faz isso assim inocentemente. Esse é um conselho que eu estou dando para vocês. E assim, muito mais do que dar notícia, a gente tem que ter responsabilidade. Né? Eu tenho compromisso com a verdade. Eu quero saber o que é verdade. Né? E tem que ter fontes. Né? Caso contrário, a gente acaba caindo nas especulações. Né? Então vamos ficar atentos. E isso acaba até comprometendo a nossa credibilidade. Porque se você chegar numa pessoa que tem conhecimento, uma pessoa culta, ele vai falar, mas como assim? Isso aqui não está batendo o que você está falando. Agora, quando você chega com fundamentação, aí muda. Então, a pessoa pode ser um intelectual, pode ter estudado, ele começa a te ouvir. É claro que depende também do nível de consciência, também já é outro departamento. Mas independente disso, meus amigos, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas fontes. A questão das arcas tem relação com o despertar da consciência e com a resolução do planeta. Agora, o plano de contato, ou seja, quando no momento que os extraterrestres vão aparecer, realmente se revelar para o público, já é outro plano. Porque, assim, não vai ser feito de uma vez só. As pessoas não teriam condições de assimilar tamanho impacto. Então, as pessoas, na verdade, a grande maioria iria surtar. Tá? Essa que é a verdade. Então, isso será feito em estágios. Eu até apresentei, se você quiser, eu posso apresentar esses estágios. Então, tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, não vai ser feito dessa maneira. O Randy Klemmer, foi feita essa pergunta para ele, o Randy Klemmer que participou, super soldado, tá? Forças de Defesa e Reação da Terra, é uma das corporações, é uma corporação assim, é uma corporação do Serviço Secreto Espacial que não era nem positiva e nem negativa. Então, o Comando Ashtar aconselhava essa corporação. Então, é uma corporação assim que não era totalmente negativa. É porque a gente tem um problema muito sério. A gente acha assim, o Serviço Secreto Espacial, eu entrevistei ontem a Ileana, né? E a gente acha o seguinte, do Serviço Secreto Espacial ou é totalmente do bem ou é totalmente do mal. A gente acha que não existe nada que está no meio do caminho. Né? A maioria das corporações do Serviço Secreto Espacial, das facções do Serviço Secreto Espacial, não dá nem para dizer que elas eram positivas e negativas. Elas ficavam no meio do caminho. Então, tinha algumas coisas ruins, mas tinha muitas coisas boas também. Eles faziam várias atividades positivas, mas nem todas eram positivas. É igual na sociedade humana. Nós temos pessoas boas e pessoas ruins. E na maioria das facções do Serviço Secreto Espacial era assim. Agora existe a Frota Negra diferente. A Frota Negra é realmente algo do mal mesmo. Ali era um negócio assim diferenciado, né? Porque a Frota Negra, além da ideologia nazi, tá? Fascista, eles também eram psicopatas, assim, faziam maldades, barbaridades com pequeninas e outras coisas mais. O ICC, depois da Frota Negra, assim, vamos ver estágio de nível de maldade, né? Primeira Frota Negra, primeiro lugar, ganha disparado. Depois da Frota Negra dos alemães da SS, do Serviço Secreto Espacial Alemão, nós vamos ter ali o ICC, que é o Conglomerado Corporativo Interplanetário. Essa é outra facção também. Por quê? Por que essa é tão terrível? Porque essa facção do Serviço Secreto Espacial era controlada pela Cabal.
Pelos financistas, esses mesmos que você está imaginando. George Soros, Rockefeller, Rothschild. Então, quem financiava o ICC era a Cabal. Então, esses eram bem ruins. Agora, existiam muitas outras facções que tinham correlações com os militares. Entendeu? Os militares americanos e outros militares de outros países. Então, essas facções do Serviço Secreto Espacial, não dá nem para falar que elas eram negativas e nem positivas. Na verdade, elas ficavam ali, né, no meio do caminho. Tinha algumas até mais positivas. Por exemplo, a facção do Serviço Secreto Espacial mais positiva, essa era mais positiva do que negativa. Então vamos colocar aí a facção do Serviço Secreto Espacial da Marinha 80% positiva, mas é claro que tem alguma coisa ruim. Não existe 100% bom. 100% bom, meus amigos, é só a Federação Galáctica de Mundos, e mesmo assim tem algum ruinzinho lá. Não dá nem pra falar que é 100%. Tá? Bondade absoluta. É bom vocês entenderem o seguinte, existe polaridade. Você está cooperando com o bem ou cooperando com o mal. Mas a bondade absoluta só vai existir em seres realmente super avançados, né, em densidades e dimensões superiores. Então, o ser humano, mesmo os membros da aliança, a gente imagina assim, o membro da aliança está fazendo a coisa certa? Tá, mas eles não são anjos. Aí tá, não são anjos, não são, assim, a gente acha que não comete erro nenhum, nunca erra. Né? Ainda tem ego, né? Infalível, tem ego. Não existe isso, mas ele está fazendo a coisa certa, ele está no lado certo. O grande problema nosso é assim, a gente quer colocar todo mundo numa caixa. Esse aqui é 100% ruim e esse aqui é 100% errado. Tá? Isso não funciona, meus amigos. A gente tem que pensar de uma forma correta. O mundo real funciona dessa maneira. Entenderam? Então, a Marinha dos Estados Unidos, quem participou do Serviço Secreto Espacial da Marinha dos Estados Unidos e relatou isso em detalhes, foi o falecido William Tompkins. Então, William Tompkins, que era engenheiro aeroespacial e ele projetou naves antigravidade. Então, ele conta tudo. Ele conta como que os Estados Unidos descobriu o Serviço Secreto Espacial Alemão através do almirante Rico Botta. E olha só, meus amigos, até pouco tempo atrás, todo o mundo abaixava a cabeça para a Frota Negra. É só ver a história do Tony Rodrigues. O Tony Rodrigues conta que ele vinha aqui para a Terra para pegar suprimentos, lá na base de Diego Garcia. Para quem não sabe onde fica Diego Garcia, fica próximo da Índia. É uma base militar controlada pelo Reino Unido e os Estados Unidos. Eles desciam ali na base de Diego Garcia e pegavam o que queriam e não pagavam um tostão por isso. Eles chegavam assim, ó, Estados Unidos, Rússia, China, nós estamos precisando de insumos, a gente quer matéria-prima, nós estamos precisando de uns cristais aqui, nós queremos uns tanques também, pega uns jipes, manda, eu quero tudo isso. Fazia uma lista e os Estados Unidos, benção, aí ia lá, pegava bonitinho e passava tudo para eles. Por quê? Meus amigos, eles eram os reptilianos que assessoravam eles. E todo mundo tinha medo dos reptilianos. A gente imagina assim que as facções do Serviço Secreto Espacial, eles trabalhavam com os reptilianos. Eles cooperavam com os reptilianos, mas odiavam os reptilianos. Imagine você que os reptilianos são tão ruins que nem os membros da Cabal gostavam deles. É verdade, não suportavam. Não suportavam os reptilianos e nem os Greys. Porque eles eram trapaceiros. Então, você trabalhar com trapaceiro não é um negócio muito legal. Você vai querer passar você para trás. E eles foram passados para trás muitas vezes. Desde 1954, nos contratos do Eisenhower. 1954. Tem pessoas ainda que duvidam. Falam, mas esses contratos deles são verdade mesmo. Deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho, que eu esqueci, que é muito nome na cabeça. Tá aqui. Deve estar fácil aqui, não deve estar difícil, não. O Paul Blacksmith, lembrei. O Paul Blacksmith, ele foi entrevistado pelo Michael Salla, que nós temos documentação suficiente hoje para colocar o governo dos Estados Unidos num tribunal comum, tá? Para ser julgado pelos contratos extraterrestres. Tanto são os documentos desclassificados e as evidências. Então, meus amigos, em 1954, quando foram feitos esses contratos, o primeiro denunciante foi o Edward Light. Né?
e Gerald Light, desculpa, Eduardo Light. Gerald Light, tem muito nome, a gente começa a se confundir, eu não tenho colinha aqui. O Gerald Light. Gerald Light, ele era o quê? Um sensitivo. Um sensitivo, ele foi convidado para interpretar os Greys e os reptilianos nos contratos de 1954. Ele foi convidado. Imagine vocês. Olha, vai vir os Greys aqui, vai vir os extraterrestres, você é sensitivo, se vira nos 30 e ajuda. É como se fosse um intérprete, entendeu, Paula? Fica de intérprete aqui pra gente entender o que eles vão falar com a gente. E o Gerald Light foi. Ele foi ali e ele viu tudo. Ele viu os seres ele viu arcontes. Tá lá no registro dele, a carta dele. Ele viu os arcontes, ele viu os reptilianos, viu Greys e mais 3 raças de seres negativos. Foram 5 espaçonaves. Ele estava ali. Estava ele, o Eisenhower, a assessoria do Eisenhower. Estava também o bispo ali da Califórnia, que eu não vou lembrar o nome dele, representando o Vaticano. Todos ali reunidos, negociando com os Greys. O Gerald Light fez, né, ficou de intérprete ali, né? Intérprete aqui, o Grey falou isso, falou, o que ele falou? Ele falou isso, porque ele é telepata, né? Como ele era telepata, ele conseguia fazer isso, sensitivo. Foi o Gerald Light. Depois que aconteceu tudo isso, o Gerald Light não se aguentou, ninguém imaginou isso. Ele foi pro público, ele contou tudo. A gente, é o seguinte, teve uma reunião, o Eisenhower tava lá, eu fiquei de intérprete, tá aqui o relatório para vocês. O que aconteceu, Paula? Não, você é sensitivo, você é doido, isso é loucura, isso não existe. Você tá delirando, Gerald Light. Isso na década de 50, viu, Paula? Você tá loucão. Com certeza. Você, se fosse hoje, ia ser a mesma coisa. Você tá doido, mas você não participou nada. Só que tudo bem, ele foi ridicularizado, Paulo. Tem a carta dele, você acha até na internet, essa carta completa do relatório do Gerald Light. Você acha com facilidade. Só que daí, depois de uns anos, veio um militar e falou, isso aconteceu mesmo. Robert Dean. Aí veio o William Cooper, escreveu o livro Eis o Cavalo Amarelo inteiro, confirmando todas as informações do Gerald Light. Aí veio o John Lear, que também trabalhou na CIA, confirmou tudo. Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E vamos de mensagens de Edna Schoen, por Ashtar Sheran. A maioria está dormindo e se recusa a acordar. Amadas crianças das estrelas distantes, já estão compreendendo que vocês não são da Terra? Podem compreender que estão nela para evoluírem espiritualmente e perceberem que são vocês que fazem escolhas e determinam seus destinos? Amados, muitos eventos estão em atividade. E os desastres que ocorrem em toda a superfície são para colocar a Terra em ordem e harmonia e para chamar-lhes a atenção. Como já foi dito, a maioria está dormindo e se recusa a acordar, pois esse despertar dá trabalho, exige força de vontade, renúncias, estudo, atenção e desapego. Vocês estão presos, pois estão apegados em tudo que é material e físico e não querem soltar nada. Além de aprisionarem pessoas, crendo que tudo lhes pertence. Não sejam ingênuos. A morte os acompanha de perto. E o que levarão quando chegar esta hora? Então, exercitem todos os dias o desapego, não acumulando lixos, porque para vocês são pesos mortos, enquanto que para muitos são presentes dos céus. Amados, observem que existem pessoas presas nas religiões, presas nos líderes religiosos, são assíduos nas igrejas e até rezam muito, mas seus corações estão distantes do Criador incriado. Amor absoluto. Não perdoam, não conseguem enxergar o outro como eles mesmos e julgam
condenam, desprezam, caluniam e pensam que o inferno foi criado para os outros e não para eles. Eles acreditam num Deus humano que os espera de braços abertos. Quanta ignorância! Todos vocês são almas em ascensão, e a chance de redenção e liberdade é para todos. Nosso chamado igualmente é para todos. No arrependimento inicia-se a viagem de volta. O arrependimento sincero leva os peregrinos do céu para o caminho do perdão recíproco e assim inicia-se a volta dos filhos pródigos. Vocês não serão salvos de si mesmos através desta ou daquela religião. Os discípulos do amado Mestre serão reconhecidos por muito, se amarem e pela sinceridade e verdade em seus corações. Amados, não se enganem, não façam isso com suas almas em evolução. Este retorno à grande morada, dependendo do tempo que demorarão para despertarem e em aceitarem e viverem dentro das leis trazidas para este planeta Terra, por Deus Pai e Mãe, despertem. O tempo está acelerado. O que mais será preciso acontecer para enxergarem esta transição inevitável? Enxergarem o que a energia da purificação está fazendo para limpar este magnífico planeta, tão destruído por todos. As hierarquias superiores estão unidas para ajudar, mas digo que os milagres da libertação e redenção de suas almas só acontecerão com seus esforços e com a coragem dos que amam a liberdade e que despertos soltam todos os nós, um a um. Só assim experimentarão a total liberdade, saindo da roda de reencarnações, onde há choro e ranger de dentes. Penso que vocês já estão cansados deste repeteco e não será através do suicídio que ganharão a tão sonhada liberdade. Ser livre e estar livre é romper laços com este esquema de senhores e escravos. Nenhum nem outro, mas a liberdade de expressão e transformação verdadeira, onde o amor absoluto é o trilho seguro do caminho. Venham, crianças, soltem esses brinquedos perigosos que usam para se ferirem e ferir. Nossos apelos são para despertá-los. Gratidão a todos os de boa vontade e aos que não resistem ao chamado. Aos semeadores das estrelas, a nossa eterna gratidão. Cuidem das crianças que estão em vocês, pois disse um grande instrutor: deixem que venham a mim todas as criancinhas. Eis aí um chamado, a inocência, a pureza de sentimentos. Gratidão a todos que estão nessa sintonia de paz e liberdade. Até breve, irmãos. Alguns já estão a caminho. Paz lhes envio dos nossos corações. Paz nos quadrantes deste mundo. Em breve nos encontraremos. Luz para todos e liberdade final. Assim está feito. Eu sou Astar Sheran. E agora vamos de mensagem de Yeshua. O maior mistério por Jesus Cristo revelado é o amor. Lei máxima: amai-vos como eu vos amei. Somente assim sereis reconhecidos como meus discípulos. Quem não consegue amar o outro como ama a si mesmo, que não fique esperando a ressurreição em Jesus, pois amá-lo só nos lábios não se consegue alcançar a sua graça e misericórdia. Não vamos esperar que as religiões nos salvem dos pecados. O trabalho de purificação é todo nosso e estamos num final de ciclo, onde a lei da purificação não nos poupará, pois 2021 anos tivemos para limpar o terreno dos nossos corações.
onde o Espírito Santo de Deus Pai e Mãe descansam, esperando o nosso despertar. Amados, sejam melhores no ano que vai começar. Tudo é um exercício diário. Que comecemos a nos amar para aprendermos a amar o próximo, não nos esquecendo que semeamos o tempo todo. Não somos obrigados a semear, mas seremos obrigados a colher. Foi Jesus que deixou esta sublime lição. Se não fizermos diferente, só o ano será diferente, pois continuaremos a ser os mesmos velhos desde os tempos em que Jesus foi crucificado. Adeus, mundo velho, feliz mundo novo, é o que lhes desejo de coração. Um dia, vocês entenderão minhas palavras de hoje. Gratidão por tudo, por existirem e terem cruzado o meu caminho. Eu amo vocês. Yeshua, o Cristo. Ashtar Sheran diz: saudações amadas, presenças do Espírito Santo. Eu sou vida plena. Ouçam, levantem-se, despertem de vez. As trombetas do céu se posicionaram para vibrarem o som, como a dizer: eis que os tempos chegaram. Vocês estão semidespertos e já sabem o suficiente para perceberem do que se trata. Vocês são almas que emitem som, vibram cores e têm luz própria. Por que esperam a ajuda dos céus, se toda a força está com vocês? Ainda não aceitaram que vocês não são animais que devem ser abatidos? A maioria não tem noção do que está acontecendo. Vive de acordo com a ideia das religiões, segue o falso Cristo de Deus Pai e Mãe e se prepara para ser um robô no automático. Olhem para vocês, o que veem, o que sentem. Despertem de vez, levantem-se, limpem suas mentes de tudo o que fizeram vocês pensarem quem são. Vocês são mais que este corpo que envelhece e morre. Vocês são deuses e podem realizar milagres em suas vidas. Vocês são o maior milagre do mundo. Podem compreender isso? Deus Pai e Mãe está em vocês, em nós, está em tudo o que respira e tem vida. Não se submetam às regras das mentes sem luz, que treinam suas capacidades de obediência. Reajam, despertem de vez. O lugar que devem ocupar é onde Jesus preparou para cada um. Saibam escolher. Vocês escolhem aonde querem ficar ou para onde querem ir. O Senhor dos Exércitos disse que virá cheio de glórias, trazendo galardão a quem vencer a si mesmo. Ele quis dizer que é preciso passar a limpo suas mentes e seus corações. Nenhum vestígio de impureza deve permanecer. O que sentiram e escolheram ficou no passado. E o que é o passado? Quando olham para trás, o que vem, percebem que está tudo vivo, só nas suas mentes e emoções. Limpem essa sujeira, lavando-se nas águas do perdão, a si mesmo e àqueles que machucaram seus corações. Não há julgamentos, pois o Criador de todas as coisas usa a justiça e não o castigo. Tudo de acordo com suas obras. Ó filhos do sol, levantem-se. Estamos no meio de uma batalha cujas armas são da fé, da coragem, da renúncia e do amor absoluto, da misericórdia para com todos, pois cada um só dá o que tem em seus corações. Ergam-se, não olhem para trás, abençoem o passado e deixem que ele se vá. No eterno presente, semeiem o trigo. É mais prudente fazerem assim. Quando falamos que falta pouco, quero dizer que 1 minuto no relógio eterno equivale a anos na eternidade. Isso ainda é difícil de entender, mas falta pouco.
menos do que pensam. Os escuros tramam o tempo todo contra vocês, pois para eles vocês são escravos valiosos que possuem almas presentes do amado Yeshua. E o plano macabro deles é anular esse tesouro. Amados seres do sol e das estrelas, eu sou Ashtar Sheran e estou participando ativamente dessa operação resgate. Peço-lhes que queiram ser resgatados. Despertem, busquem a verdade. Ela surge nos corações que sabem o que querem. Gratidão a todos os voluntários da Operação Purificação e Resgate. Vocês são bem-vindos. São poucos, mas o suficiente para esticarmos essa rede de salvação. Oração, vigília, estudo das Sagradas Escrituras, entrega, rendição, obediência e silêncio. Caminhem, caminhem, e que seus passos sejam para o encontro com a grande luz. Até breve, caros irmãos. Desejo-lhes paz e alegria por estarem a caminho da Nova Jerusalém. Paz em todo o quadrante do planeta. Está feito, e assim é. Ashtar Sheran. Meus amores, o que dizer dessas mensagens que recebemos agora de Ashtar e Yeshua? Nós, vocês, cada um de nós, somos preciosos. Dentro do nosso coração, Jesus colocou algo muito valioso. E é por isso que eles não querem largar mão de nós, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe, e portanto somos seres muito poderosos, capaz de construir uma realidade fantástica, seja qual ela for. Portanto, você que está me ouvindo, que está pensando em desistir de tudo, que está pensando em acabar, em finalizar a sua dor, continue, porque a sua dor é momentânea e você não. Você é eterno, você é luz, você é amor, você é paz, você é alegria e prosperidade. Portanto, não desista jamais. Estamos juntos nessa. Muita paz, muito amor, muita luz, muita alegria em todos os quadrantes deste universo. Eu amo cada um de vocês. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, curta e espalhe a verdade, a luz e o amor, porque é o que você é. Eu te amo. Namastê.